Ruth 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: Permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom! Exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo.
Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é a hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até à eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de facto um dos resgatadores da sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: Ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: Traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Muito bem, à cidade assim, escrito com este acento, é assim mesmo. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para a sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimelec. Pensei que devia falar com você a esse respeito para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: Está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: É claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Ou seja, amados, o homem basicamente iria trabalhar e tudo isso para dar a herança à família de Ruth, ao nome. Porque era assim, ok? Era resgatar mesmo esse nome. E aí
já não, já não tem tanta beleza, né? Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. E isso por em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o dinheiro de resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Era tipo um selo, ok? Um selo de: olha, isto aqui, tipo um contrato, olha, eu desfaço-me desse, desta propriedade, etc. Não coloco a minha, o meu dever como resgatador, eu não quero, eu passo à frente. E então aparece Boaz. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimelec, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leva o nome da família de seu falecido marido e herda a propriedade de família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais desceu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Damar e Judá. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Glória a Deus, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Deus seja louvado em todo o tempo. Nós vamos aqui prosseguir para João 4, 43 a 54, mas, amados, oremos uns pelos outros em todo o tempo. Deus seja louvado. Relembro que as lives estão para voltar. Dia 10 para dia 11, à meia-noite e 30. As lives vão voltar, ou seja, segunda para terça, à meia-noite e 30, as lives estão de volta, graças a Deus. João 4, 43 a 54. Depois daqueles dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia,
Foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: ontem à noite, à 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. Glória a Deus, amados. Salmos 105, 16 e 36. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Aqui, corte, acho que tem 2 Os, coorte. Vou colocar aqui para confirmar. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou o seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo. E eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois obedeceram à ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos céus. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. Provérbios 14, 26 e 27. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Amados, quão importante é nós obedecermos à palavra, amados. Quem teme o Senhor está seguro. O temor do Senhor é fonte de vida. Quem teme o Senhor está seguro. O Senhor é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Glória a Deus, amados irmãos, porque Cristo, pela vontade do Pai, veio, viveu vida perfeita, morreu por ti e por mim, derramando sangue, porque com sangue, então, que é o símbolo da nova aliança,
Ele, com esse derramamento de sangue, então pôde e há perdão de pecados. E porquê é que continua no dia de hoje se esse sangue já evaporou? Porque Jesus ressuscitou em carne, não apenas espiritualmente falando, mas em carne, literalmente. Jesus ressuscitou e a morte não teve mais poder sobre ele. Ele foi glorificado junto do Pai e enviou o Espírito Santo, que nos dá esta noção do Evangelho, que nos dá esta realidade do Evangelho, como Deus é bondoso para connosco, amados. Deus seja louvado, permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós, e até o dia de amanhã, se Deus permitir, lembrem-se que as lives vão voltar, se Deus assim permitir, no dia 10 para dia 11, à meia-noite e 30, segunda para terça-feira. Deus seja louvado em todo o tempo. Amém.